E vale a pena repetir aqui, ó. Apocalipse 7 acontece depois da tribulação. Porque diz assim, ó, aqui é Apocalipse 7. E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra. Pode cortar para mim um pouquinho. Depois dessas coisas o quê? Do capítulo 6, pastor Maia. O capítulo 6 é a tribulação. Depois que passou a tribulação, então aparece esses 7 anjos. Aí você diz, 7 anjos, irmão? 7 anjos. Você sabia que tem 3 citações na mensagem que o profeta diz que este anjo que está com o selo de Deus vivo é o 7º anjo? Eu não usei até agora elas. Tem 3 lugares que ele diz que este anjo com o selo de Deus vivo é o 7º anjo. Porque aqui não diz quem é ele. Mas ele disse, é o 7º anjo. Mas deu a característica dele. Tem as características, não vamos nem entrar, porque já exploramos isso exaustivamente, mas tem 3 lugares, tá aqui no meu computador, a citação, onde ele diz que este anjo com o selo de Deus vivo é o 7º anjo. É ele. E ele está acompanhado. Se ele é o 7º, ele está com 6. Ele não está sozinho. Isso aqui é depois da tribulação. E depois da tribulação, ele fala, calma que não é hora de guerrear ainda. Nós não terminamos a obra, eu tenho que assinalar. Então tem mais um tempo. E aqui diz que não é para destruir a terra. E as pessoas tentando acelerar terremoto, mega explosão. Não é hora dessas coisas. Rumor de guerra, sim, Jesus disse que vai haver rumor de guerra até o fim. Mas nós estamos falando da grande guerra, da grande destruição. Que hora? Quando é que isso vai acontecer? Então aqui, ele diz, depois... Antes de você continuar aí, deixa eu falar uma coisa aqui. Pelo que eu entendi, esses 7 anjos, eles vão manusear as próprias, por exemplo, o rei do norte, o rei Já do vamos sul, entrar lá. porque eu vi o 6º anjo aí abrindo caminho. Ele que abre, ele facilita. Ele é que vai preparar, em outras palavras. Exatamente. O comandante-chefe. Ele vai facilitar. O comandante-chefe. Perfeito. É um comando deles, está na mão deles. Mas como que eles vão fazer isso, irmão? Como? Vamos dar uma olhada nisso aqui. Então, essa escritura é depois da tribulação. E o profeta repete isto no 7º selo. Dá uma olhada aqui, ó. Ele fala da tribulação. Leiam comigo se puderem, porque eu vou referir de volta a isso daqui a pouco. Capítulo 7. Agora, isto é entre o 6º e o 7º selo. Depois destas coisas, depois desses selos. Claro, no capítulo 6 estão os selos ali. O 6º selo foi solto. Então, o capítulo 6 de Apocalipse são 6 selos, que inclui a tribulação. O 7º selo está no capítulo 7, que é a vinda de Cristo para os judeus, que é a terceira vinda. Não tem coisa mais clara. Não tem coisa mais clara do mundo. O 6º está em ordem. Está em ordem sequencial, para você não errar. O 6º selo foi solto, né? Que ele tinha acabado de mencionar. O 6º selo foi solto e este é o período de tribulação. Todos entendem agora? Depois disto, o quê? Em outras palavras, depois disso, o que vem? Depois dessas coisas, vi 4 anjos parados nos 4 cantos da terra, que são 4 líderes mundiais, que são os maiores, mais poderosos líderes mundiais, que causarão o terceiro ai. Um deles é a Rússia e outro é os Estados Unidos. Outra hora falaremos mais sobre isso. Então aqui ele está repetindo o que a Bíblia diz. Depois disto, o quê? O que vem depois disso, da tribulação? 4 anjos parados nos 4 cantos da terra. Então ele está repetindo o que a Bíblia está dizendo. E aqui é muito importante captar isso. Muito importante. Deixa eu achar uma citação aqui para vocês. Pode voltar aqui para mim rapidinho. Eu já vou voltar. Aqui. Isso aqui é muito importante. Livro das Eras. Falando dos judeus aqui. Quando Moisés e Elias morrem, não é? Neste mesmo tempo, o pacto anticristão que os judeus fizeram com Roma e que ela fez com todas as demais nações, ela mente, ela engana. Será quebrado. Roma e seus aliados então enviam suas tropas para destruir os judeus tementes a Deus e fiéis à palavra. Olha lá, Daniel 11:40. O rei que vem para destruir. Mas quando isso acontecer, vem um outro rei e luta contra ele. Falou, sai daqui. A disputa pela Palestina. A disputa, mas ele, quer dizer, Deus vai usar isto para desbaratinar, como disse aqui, ó. Aparecerá nos céus o sinal da vinda do Filho do Homem, com seus poderosos exércitos, para destruir aqueles que andam destruindo a terra. Mas não é o filho de Davi? Pois é.
Para o filho do homem, antes da manifestação do filho de Davi, tem um entremeio ali. Não tem um filho mais uma manifestação do filho do homem como juiz. Aí que está. O que fique Tem bem mais uma claro manifestação. isso, que essa escritura está comprovadamente que não está escrito que é o filho de Davi que aparece no céu. Não, filho É o do homem. Quem que é o filho do homem? Exatamente. É um Cristo. profeta, não é? Exato, É exato. Cristo um profeta? Não? Mas não para graça, agora é para juízo. Para juízo? Aparecerá nos céus o sinal da vinda do Filho do Homem com seus poderosos exércitos para destruir aqueles que andam destruindo a terra. Com o inimigo desbaratado. Quem é Roma? Ela tem seus exércitos, literalmente falando. Mas Deus vai usar um exército, vai usar esse exército, e eu já vou mostrar esse... Não perca esse quadro. Depois que o inimigo é desbaratado, então Jesus vem e apresenta-se aos 144 mil. Não derrotado, desbaratado. Ai. Ele repele e fala, sai daqui, não é a hora ainda. Então agora, e se você ler antes, na página aqui, a página 27 do Livro das Eras, e eu disse isso lá na vigília, ele já disse que ele tinha descido e se revelado para seus irmãos. Tem 2 vezes que ele se revela ali, só que uma é através de Moisés e Elias. Não é ele literal. Aí depois ele vem na sua própria pessoa e se revela. Que repita isso aí, essa questão aí. Ó, coloca na tela lá. Aparecerá nos céus o sinal da vinda do Filho do Homem com seus poderosos exércitos para destruir aqueles que andam destruindo a terra. Com o inimigo desbaratado, Jesus então vem e apresenta-se aos 144 Então, quando é que mil. Jesus desce? É só depois dos 3 anos e meio. É só depois que esse exército faz uma obra. Depois de Moisés e Elias. Perfeito, porque, irmão, aqui, ó. Porque Moisés Sabe onde é que Elias Jesus, não fez essa sabe obra. onde é que Jesus aparece? Jesus aparece na 7ª praga. Porque lá tem o maior terremoto da história. Estou citando o profeta. E o maior terremoto da história, na mensagem Qual é a atração sobre a montanha, ele acontece quando Jesus põe seus pés na terra. E está lá na 7ª praga. Não está na primeira, não está na segunda, não está nem na 6ª. Eles estão fazendo uma obra adiante dele. Eles estão tomando a terra para o rei. Eles estão conquistando a terra para Davi. Os seus valentes guerreiros estão conquistando a terra para Davi. E eles usam ferramentas. Eles conseguem virar um exército contra o outro. Eles têm esse poder. Já aconteceu isso na Bíblia. Já, eu poderia citar, mas eu não quero ser tão longo aqui. Agora, olha que interessante. Então, aqui nós já vimos essa história. Agora, vamos dar uma olhada nessa aqui. Deixa eu jogar algo aqui no meio. Presta bem atenção, viu? Era cerca de 3 horas da manhã, suponho, tinha me levantado, e olhei onde em minha frente eu estava descendo ao Jordão. Parecia que eu estava parado no mapa da Palestina. E eu estava descendo o Jordão, e parecia que eu podia ouvir a canção Estou descendo ao Jordão. Alguém cantava. E quando me aproximei do rio, olhei para trás e vi que caminho tinha vindo. E eu estava 2/3 do caminho daí para o Jordão. E olhei do outro lado do Jordão e disse, louvado seja Deus. Bem do outro lado é onde todas as promessas estão. Todas as promessas estão na terra prometida. Terceira puxada. Aí tem a espiritualização disso aqui, e a Palestina, a palavra é a Palestina, tem todas essas coisas maravilhosas. Mas eu estou olhando para o livro de Apocalipse no seu capítulo 16. Durante o período das pragas, quando esses 7 anjos estão na terra, ide vosso caminho e despejais vossas pragas na terra. Apocalipse 16, verso 1 diz assim, saiam daqui, desçam para a terra e despejem suas pragas lá embaixo. Muito bem? Então ele disse, então voltei a mim mesmo e pensei, será que estava sonhando? Porque é noite, entende? Visão é algo que você vê com seus olhos abertos, igual um sonho. Você olha bem nele, você está consciente, de pé, como na plataforma, mas contudo você não consegue explicar. Então, quando fiquei lá um pouquinho, depois de repente lá vem de novo, então soube que era uma visão. Quando eu entrei na visão de novo, parecia que fui levado num alto caminho estreito com um irmão, não soube quem era o irmão. Olhei ao redor e disse, ora, tenho certeza, sei que é uma visão, o Senhor Deus está aqui, e parece que todo mundo estava com medo. Eu disse, do que todos estão com medo? E uma voz me disse, há tantos perigos nesse dia, há uma grande e horrenda coisa que é morte quando te golpeia. E vocês conhecem o resto da visão. O profeta entra nesse terceiro estágio do mapa, e quando ele entra, ele diz que estava todo mundo com medo, e tinha um determinado irmão que estava sendo perseguido por esta serpente. E essa serpente estava vindo atrás deste suposto irmão que ele disse, eu não sabia quem era. E agora o profeta salva a vida deste irmão. Na visão, vocês se lembram disso? Olha que interessante isso aqui.
Dá uma olhada nessa escritura. E a serpente, bom, as visões têm que ser escriturísticas do profeta. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar, a corrente de água, né? E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Certo? Olha que interessante. A serpente perseguindo uma mulher. Quem é esta mulher? Vamos ver quem é a mulher? A Bíblia diz que o dragão, Satanás, a serpente, se zangou. Isto é, ficou irado. Estou lendo aqui no meu texto. Com a mulher. Bota no quadrinho lá. Está escrito ali, ó. Se zangou com a mulher. Olha quem que ele disse que é a mulher. Os judeus. Israel. E ele lançou a água de sua boca. Quem que é a água? Significa multidões de pessoas, exércitos, que foram fazer guerra contra o remanescente da semente da mulher. Apocalipse 12, na verdade ele colocou 3, mas é 12, que eu acabei de ler. Agora vejam aí, temos isto é quando Israel, aliás, quando Roma envia seu exército atrás do remanescente, o remanescente da semente da mulher. Quando a serpente lança essa água, olha que interessante, corta aqui para mim, por favor. Olha isso aqui, pastor. Quando a serpente lança a água para pegar Israel, que são multidões, que é o que ele disse ao exército de Roma, certo? A terra ajudou a mulher. A terra ajudou a mulher. Eu queria sempre saber o que era essa terra. Mas o profeta revela tudo para nós. Vamos dar uma olhada quem é a terra. Agora notaram? Sabe o que o nome Khrushchev significa na Rússia? Terra ou barro. É revelado. Viu? A terra ou barro. A palavra Khrushchev significa terra ou barro. A terra ajudou a mulher. Ele era a liderança daqueles reinos. Sabe o que Eisenhower significa? O cabeça daquele outro lado? Ferro. Ferro e barro. E eles não conseguem se misturar. Ele tirou seu sapato e bateu. Não há mistura, eles não conseguem se misturar. Eles não colam um no outro. Olha isso aqui, pastor. Eu vou fazer uma pergunta para a nossa audiência. Roma é parte de que reino? Satanás. E Rússia é parte de que reino? Satanás também. É um reino que luta, que vai se dividir, vai lutar contra ele mesmo. Não pode subsistir. O que a serpente fez contra si mesma, na visão da Mamba? Quantas serpentes tinha? Quantos reinos representa? 1. Mas a cauda da própria serpente se virou contra ela mesma. E enforcou ela a tal ponto que a vida saiu. Você está entendendo? Veja que a serpente lançou água. Mas o próprio sistema da serpente, porque o profeta disse que Rússia é um produto das falcatruas da igreja romana. Ela é culpada por ter produzido a forca que vai matar ela. Ela que criou. Vamos ler isso? Vamos ler o que o profeta disse? Agora, a primeira coisa, eu quero dizer isso antes que esqueça. Nunca tema o comunismo. O comunismo está apenas operando nas mãos de Deus. É uma questão ímpia, bem igual ao rei Nabucodonosor. Mas ele diz, nunca tema o comunismo. O comunismo está apenas operando nas mãos de Deus. É uma questão ímpia, bem igual ao rei Nabucodonosor foi. Mas ele o enviou lá e picou Israel em pedaços por causa da desobediência deles, quando o profeta disse o que estava por vir. E ele lhes disse para ficarem na terra deles e para se lembrarem de Deus. Eles não quiseram fazer aquilo, eles prosseguiram mesmo assim. E o rei saiu e pegou eles mesmo, porque ele disse que faria. O comunismo é uma coisa que... reticências. A razão que o comunismo se levantou é por causa da ilegitimidade da Igreja Católica. No exterior, na Rússia, eles tiraram todo o dinheiro e fizeram acumular tudo. E pronto. É exatamente isto que fez o comunismo, ou o catolicismo, o comunismo, né? Então veja bem, a própria ilegitimidade, a injustiça da Igreja Romana fez aparecer uma ideologia chamada comunismo. Criou esse monstro. Mas quanto sistema que é? Saiu dela. É um sistema. Veja que a visão da Mamba mostra esses dois reinos. O reino cabeça e o reino cauda.
que é mais importante na serpente? A cauda ou a cabeça? É a cabeça. Mas a cauda vai derrotar a cabeça, vai enforcar ela. O próprio reino que faz parte dela vai fazer. Agora você diz, mas está prometido que eles vão lutar um contra o outro? O comunismo vai lutar contra o catolicismo? Dá uma olhada no que o profeta disse, marca da besta. Estados Unidos, chegará um tempo que a igreja e o Estado se unirão, e os protestantes e católicos ajuntarão suas coisas para lutarem contra o comunismo, e está exatamente operando nas mãos do que Deus disse aqui mesmo. Os protestantes e católicos ajuntarão o que tem, que é a imagem da besta, para tentar fazer frente contra o comunismo. A cabeça tentando se livrar da cauda, mas não vai funcionar. Mas tem algo mais importante. Quer fazer um comentário, pastor? Eu já estou no finalzinho. Está ótimo. Eu acho que melhor, mais explanado do que isso é quase impossível. Está muito claro. E outra, não estamos discutindo ideias. É a palavra de Deus, o profeta. Nós estamos simplesmente citando o que o profeta falou. Junto com a Bíblia. Se alguém tem alguma dúvida, Exato. ou tem sua própria visão, mas Exato. aqui o profeta disse dessa forma. Exato. Agora, essa visão da mamba, essa da cabeça e o rabo aí é para acabar, hein? Realmente, é muito claro, né? Mostra muito claro como é que isso vai acontecer. Mas se olhar na vida de Amã... Mas tem mais uma escritura. Quem é que? Foi a própria forca que ele fez matou a ele. E os seus 10 filhos, que são os 10 reis? Os seus 10 filhos. Que eu vou falar deles agora mesmo. O líder fez uma forca que matou ele e seus 10 filhos. Não é? E sua esposa também, né?